Começamos indo até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Sarzo? Só te vejo assim agora, sempre direto de São Paulo, sem ter esse contato. Olha, um bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando, para o senhor, para a senhora. Ô, Sarzo, antes até de prosseguir, eu acredito que você vai concordar comigo, eu queria deixar aqui uma mensagem de muito carinho, muito afeto para as famílias que perderam entes queridos, né? Inclusive esse ano foi um ano que, por conta da Covid-19, infelizmente, muitas pessoas se foram e hoje é um dia de saudade, um dia de respeito também. E eu tenho a impressão que nós todos temos que nos unir nesse momento, né, Sarzo? Em favor da vida, da paz, darmos as mãos nesse momento para enfrentar esse inimigo invisível aí. Eu acho que esse é o melhor momento. Então fica aí o nosso respeito. Antes da sua primeira pergunta, desculpa aí eu fazer essa intervenção, né? Imagina, tá feito, tá dado o recado. Valeu, Sidney, pela mensagem também. A gente começa então liberdade de opinião falando sobre as eleições americanas. Estamos a um dia da votação final, né, em todo mundo. A expectativa é grande para saber quem será o comandante de uma das nações mais poderosas do planeta, né? E aí eu já pergunto para o Sidney, qual que é a sua avaliação, Sidney, sobre as eleições americanas? É claro, a gente vai acompanhar aqui, cobertura total da CNN. Qual que é a sua expectativa para ela? Bom, a primeira é, de fato, acompanhar o que as nossas plataformas vão oferecer com os nossos profissionais que cobrem e entendem do assunto profundamente. Eu acho essa é a primeira dica, né, de fato, que a gente tem que dar. A segunda observação é que a eleição americana, o seu modelo, o seu sistema é completamente diferente do nosso, né? Muito já se disse sobre isso, né? Aqui no Brasil, o voto é individualizado, então quem tem mais votos leva, né? Então, o presidente Bolsonaro teve mais votos do que o seu adversário no segundo turno, né, e ganhou a eleição. Ponto. O sistema é esse. Lá é um sistema de colégio eleitoral, então ele é diferente. Lá, individualmente, também o eleitor americano vota, mas não é um voto obrigatório, né? Ele pode até não ir lá e não querer votar, embora muitos já votaram e tudo indica que essa vai ser a eleição percentualmente mais participação dos eleitores americanos. Então, o que acontece? No caso lá, é muito interessante porque os estados têm um papel muito, muito, muito importante. Então, leva o número de delegados aquele candidato que tenha mais votos naquele específico e determinado estado. E como não se tem um número igual, isso cria um denominador, assim, completamente surpreendente do que pode acontecer. Então, poderia-se dizer o seguinte, olha, tem uma onda forte para mudar. Tem, embora Donald Trump tenha um eleitorado fiel, não resta dúvida. E muitos até já votaram e outros vão votar nele, né? Mas tem muita gente que quer mudar, por isso Joe Biden seria essa alternativa democrata para vencer a eleição. Mas como tem essa composição, pode acontecer de se ter alguém, né, até o Biden, mais votos individuais, mas não o maior número de delegados. Então vamos pegar aqui alguns exemplos práticos. São 538 delegados, né? A soma do número desses representantes que identificam-se nos votos de cada estado. Então você pega, por exemplo, são 50 estados dos Estados Unidos, mais o Distrito de Colômbia, né? Vamos pegar aqui um estado famoso como o Texas, por exemplo, que é o segundo maior. Tem 38 seguidores, 38 delegados. Quem vencer no Texas leva os 38. No caso aqui da Califórnia, quem vencer na Califórnia leva 55. Quem vencer, por exemplo, em Nova York, na Flórida, 29 delegados cada um. Então, entenda, por isso que é muito importante, numa determinada reta final, os estados mais populosos merecerem a atenção daquele candidato. Tem candidato que está quase seguro que vai perder, por exemplo, num determinado local, mas ele fortalece a sua campanha num outro estado. Então, esse elemento é que cria aquela dúvida. Se você me perguntasse quem você acha que vai ganhar e tal, esse elemento mais o voto pelo correio são os dois que vão desequilibrar a eleição. Vai ser eleição emocionante, não talvez definitiva depois do seu término, amanhã se vota, talvez seja difícil acreditar que já se tenha como anunciar cravadamente um vencedor, né, no dia seguinte pela manhã, mas pode ir para a justiça também por conta de alguns detalhes que o próprio presidente Trump, candidato republicano, já disse que vai para a justiça se for o que ele está imaginando que possa acontecer, até colocando a eleição sob suspeição também, Sarza. A gente está acompanhando também, mostramos já na programação da CNN, na TV e no rádio, esse clima sobretudo polarizado, hein, Sidney? Houve, inclusive, um caso inusitado durante o fim de semana. Uma comitiva ali do candidato Biden foi interceptado por seguidores de Trump na tentativa de impedir a passagem ali do ônibus e daqueles outros veículos também. Como é que você tem observado esse clima mais polarizado do que nunca lá também nos Estados Unidos?
Sim, e você poderia até perguntar o que muda, né? O que muda se ganha um, ganha outro? Olha, existem algumas coisas especialmente que tocam os eleitores americanos e o governo dos Estados Unidos, como, por exemplo, a relação com a China. A China vem num processo acelerado de crescimento no comércio, é um país que tem interferido numa série de processos políticos no mundo todo em favor do seu próprio povo, né? Alguma coisa como na compra de alimentos, no investimento de infraestrutura, no desenvolvimento de tecnologias. Lembra-se que se brincava com os produtos chineses, e o Xing Ling, né? Que era um produto assim meio mal acabado, barato, mas não com tanta qualidade. Isso está cada vez mais no passado. A China tem se sofisticado e tem despontado, inclusive em alta tecnologia como o 5G. E o mesmo se dá na compra de empresas americanas, na disputa por mercado, na presença comercial forte, inclusive aqui no Brasil, que é o nosso principal parceiro. Esse é um elemento que é muito importante e certamente exigirá, se a vitória for de Joe Biden, um tratamento igualmente delicado, especial em relação aos chineses. No mais, é bem diferente, né? Em relação ao meio ambiente, Biden diz que vai voltar para o Acordo de Paris, que vai fazer com que as empresas se invistam e se dediquem mais a cuidar das questões ambientais, coisa que o Trump já pensa sob aspecto de ordem de lucro, de resultado. América em primeiro lugar. Esse é um discurso que o presidente Trump vai voltar a usar novamente, né? Quer dizer, dizendo, olha, vote pra gente aqui ter mais 4 anos para defender os Estados Unidos nessa grande luta do exterior. Mas muda muito sim. Inclusive muda a relação com o Brasil. O Brasil vai ter que se adaptar se ganhar Joe Biden. Mas é cedo a gente dizer assim tão cravadamente, né? Tem gente que diz, ganha o Biden. Pra você ter uma ideia, tem um instituto chamado Trafalgar Group, que ele foi o único instituto, inclusive, de pesquisas independentes que previu a vitória de Donald Trump em 2016. Ele diz que o Trump vai vencer de novo. Os outros institutos já dizem que a vantagem é pró-Biden, mas ninguém está, assim, com certeza absoluta, com exceção desse instituto, pró-Trump, né, para cravar nada. Por isso que eu digo que a eleição vai ser emocionante. Com certeza. A gente vai acompanhar de perto aqui na CNN, Sidney. Vamos ao próximo tema. Flávio Bolsonaro disse que vai devolver os mais de R$ 1.600 da cota para exercício de atividade parlamentar, que foram então repassados a ele depois de uma viagem a Fernando de Noronha a passeio. Foi pedido reembolso em nome do senador. Flávio Bolsonaro declarou ter havido um equívoco da equipe ao pedir esse reembolso, Sidney. Qual que é a sua avaliação sobre esse caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro? Olha só, é mais um exemplo, poucos dias depois do que disse o ministro Salles, né, que alguém se apoderou da senha dele, ou tinha a senha dele, fez uma menção ao presidente da Câmara, né, lembra-se disso, né, Rodrigo Maia, e agora, mais uma vez, também o Flávio Bolsonaro repete isso, que não foi ele que fez isso. A nota dele diz o seguinte: o gabinete do senador Flávio Bolsonaro informa que houve um equívoco, como você registrou aí, da equipe que emitiu as passagens para Fernando de Noronha. As passagens foram pagas pelo próprio senador, mas a equipe, por engano, pediu reembolso. Ele já fez a solicitação para cancelar o reembolso e para também cancelar os pedidos de diárias. Eu sempre trabalho, Sarza, acreditando nas pessoas, tá certo? Então, se uma autoridade, um senador da República está dizendo isso, olha, eu paguei, mas foi um erro, vamos então trabalhar com esta específica hipótese, que foi um assessor ou assessoria, ou quem cuida disso, uma secretária, não sei, que teve esse equívoco. Meio que fica por isso mesmo, né? Já que foi flagrado, se verificou, se encontrou que estava errado, aí vamos corrigir agora e o senador vai pagar. Ninguém assim é demitido, ninguém é advertido, ninguém não sabe quem é, como foi, de que maneira, não tem uma satisfação pública. Isso é muito ruim, porque isso passa um pouco a sensação se ninguém tivesse percebido, talvez o contribuinte tivesse desembolsado esse recurso. E não foi só para Fernando Noronha, não. Todos sabemos, né, que para você ir para Fernando Noronha, você sai do seu destino. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, você está aí em São Paulo. Nós dois sairíamos e nos encontraríamos, né, em algum lugar. Onde? No Recife. Na capital de Pernambuco é que você pega um avião para Fernando Noronha. Esta passagem também para Recife foi incluída para o contribuinte pagar. Ainda bem que se flagrou que houve esse erro e o senador admitiu que foi um engano da sua equipe. Mas não pode ficar por isso mesmo, né? Porque nós estamos tratando do cuidado de cada centavo do contribuinte. Muito importante não se gastar dinheiro público desta ordem. Nesse caso, ganhou uma grande repercussão nas redes sociais também, né? Você acha que isso foi importante, enfim, no desfecho desse episódio?
Claro, Sarza, e ganha porque qualquer ação dos Bolsonaros, né, do presidente e dos seus filhos, ganha repercussão, né? Evidentemente, né? Lembre-se que o senador está passando esse período, e até amanhã, pelo menos é o que ele disse, né? Com a esposa dele, com a mulher dele, estes dias lá em Fernando de Noronha, que é um arquipélago dos mais lindos do mundo, né? Então ele está lá descansando e tudo mais. E pode fazê-lo, pagando ele próprio as suas despesas, né? E não o contribuinte. Essa é que é a história. Agora, não gosto, Sarza, de nada que é encoberto. Acho que tudo tinha que ser público. Por exemplo, a presidência da República, ela tem o cartão corporativo. É esse cartão que a gente tem, cartão de crédito, né? Só que a gente paga com muito esforço. Lá a gente fica contando centavos para pagar, né? Quanto eu vou pagar no próximo vencimento? Tem que comprar aqui a prazo, porque a vista não dá, não coube aí uma compra que eu ia fazer aqui no cartão. O cartão corporativo da presidência da República ninguém sabe. Quanto se gastou, quanto até mais tarde se sabe, mas não sabe com que, de que maneira, onde aquele gasto teve. Então, quer dizer, é um gasto público que precisa ser transparente. Ainda bem que, neste caso do senador, foi um caso que se conseguiu flagrar que havia ali algo errado. Não estou seguro que outros casos possam ter ocorrido. O contribuinte pode ter desembolsado, pode ter, assumido despesas que deveriam ser pessoais. Eu não boto minha mão no fogo. Você acha que esse episódio demonstra aí talvez uma falha no processo de controle desses gastos? Quer dizer, como você disse, poderia ter passado despercebido, né? Palavra certa. Controle, auditoria, corregedoria, acompanhamento, sim, tem que ter mecanismos de Estado e não de governo. Porque se for de governo, Sarza, é sempre muito difícil, né? É sempre muito difícil porque, normalmente, esses fiscalizadores, esses departamentos são chefiados por gente do próprio quadro que se elegeu, né? Do senador ou da Câmara. No entanto, quando você tem aí uma burocracia que funcione como um reloginho, independentemente do que determinar o deputado ou o senador, é o ideal. Por isso que eu digo que é de Estado. Tem que funcionar esse tipo de fiscalização, controle, pedir documento, se está faltando algum dado cadastral, requerê-lo. Isso é muito, muito importante em qualquer situação. Aí não tem partido político não, viu? Não tem filho de presidente ou não presidente. A regra tem que ser para todos. Quando você falava de rede social, não tem jeito. A rede social, amigo, aí você tem gente a favor, gente contra. Olha, eu estou trabalhando só na hipótese de ser verdadeira a fala do senador Bolsonaro, quer dizer, Flávio Bolsonaro. Eu estou acreditando no que ele disse e por isso eu estou circunscrevendo meu comentário a isso. Agora, se não é verdade, bom, a gente vai para um outro escaninho, outro departamento, complica mais ainda. Seguimos em Brasília, com assuntos de Brasília. A Procuradoria-Geral da República reabriu uma investigação sobre supostos pagamentos da empreiteira OAS ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O inquérito corre em sigilo e investiga funcionários de um setor de contabilidade paralela da empreiteira. Em setembro, no ano passado, o relator do caso no Supremo, o ministro Edson Fachin, decidiu arquivar os trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que mencionavam Maia e também ministros de tribunais superiores. Na época, o STF alegou que não havia elementos suficientes para seguir com uma investigação. E aí, Sidney, por que será que agora, então, a Procuradoria-Geral da República decidiu reabrir esse inquérito, né, contra Maia, agora esse caso voltando à tona outra vez? Ô Diego, é possível que a Procuradoria explique, né, nos próximos dias de uma maneira mais pormenorizada, porque o interessante é que você citou aí o ministro Fachin, Edson Fachin, de fato ele arquivou, mas foi um pedido também, à época, feito, pedido de arquivamento, pela Raquel Dodge, que era procuradora da época, antes de deixar o comando da PGR. Quer dizer, ela, na verdade, fez esta recomendação, foi até lá e eu acredito que o ministro tem analisado e achado que não tinham elementos assim suficientes. Lembrando que se decidiu arquivar trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que mencionavam o presidente da Câmara dos Deputados e ministros dos tribunais superiores também. Não era só Rodrigo Maia. Então, claro, a Procuradoria agora deve ter novos elementos e por isso está pedindo o desarquivamento. Ok, ponto. Vamos agora para a frase seguinte, que não seja uma perseguição também pura e simplesmente, né? Mas se existem elementos novos, não vejo problema que eles sejam colocados na mesa, que a investigação seja refeita. De qualquer maneira, é preciso saber também se o Supremo Tribunal Federal acatará esse desejo e essa intenção da Procuradoria.
Pois é, na época a alegação foi justamente essa, né? Que não havia provas suficientes para seguir com esse inquérito. Parece que algo mudou no caminho aí, né, Sidney? Porque o que acontece, Diego, também é que Léo Pinheiro, em várias das suas delações, ele foi contraditório, até no que envolve o ex-presidente Lula, ele não foi totalmente veemente, falou-se até, e a defesa de Lula disse isso, que ele mentia para ver aliviada a sua pena, para que ele pudesse, depois de delator que foi, escapar da justiça, ficar em liberdade. Também tem isso, algo nebuloso. Mas a gente não pode também analisar nada por intenção, e as autoridades, tenho certeza, não farão isso, da Procuradoria até o Supremo Tribunal Federal. Penso que esse caso somente mereceria ser desarquivado se existissem comprovações objetivas, né, novas, para que você pudesse contrapor aos motivos que fizeram com que se arquivasse. Não pode ser uma perseguição do Estado, do governo, do poder, né, via Procuradoria para atacar um político adversário, vamos dizer assim. Aí nós estamos num outro quadro. Vamos esperar o que a Procuradoria vai dizer. Pois é, até porque a delação, os fatos mencionados na delação, eles precisam ser comprovados, não é, Sidney? Caso contrário, até se o delator for pego mentindo ou, enfim, falando algo que não for verídico, pode ser punido, inclusive perder os benefícios também. Você sabe, Sarras, as pessoas que são sérias, né, e eu me incluo entre elas, né, que querem que as coisas funcionem bem, eu acho que qualquer investigação pode ser feita, mas baseada essa investigação em provas concretas. O que você está dizendo aí? Quer dizer, com elementos fundados, não é, em documentação, em comprovação ou em investigação policial, no caso de altas autoridades da Polícia Federal. Então, ninguém está acima da lei para que não seja objeto de uma investigação. Mas isso é totalmente diferente de eventual perseguição de ordem política ou sistemática contra A ou contra B. Isso deve ser uma regra geral, uma norma, uma conduta, um processo quase de protocolo para todo mundo. Seguimos então ainda falando sobre a Procuradoria-Geral da República, que deve contratar um serviço especial no Aeroporto Internacional de Brasília, para que mais de 70 subprocuradores gerais possam aguardar seus voos em uma sala reservada sem contato com os outros passageiros. Segundo a área de segurança da Procuradoria-Geral da República, o objetivo é proteger subprocuradores de eventuais agressões físicas ou verbais de outros passageiros. E aí, Sidney, esse serviço especial para os subprocuradores, agora com uma sala reservada no aeroporto de Brasília? Você gosta, né, Sarza? O Colombo também, Rafael Colombo também, me tirar do sério, né? Porque, olhe bem, gente, vamos pensar. Por esta tese, por este argumento de ter salas especiais, onde o subprocurador, por exemplo, o integrante lá da Procuradoria, ele já vai entrar ele sai dessa sala especial, VIP, né? Porque ela é VIP. Você chega lá, você não entra em fila de nada, fila de check-in, em fila de embarque de mala, você não entra nada disso. Você entra nessa sala, depois você vai ser levado por um ônibus, eu imagino, né? Daqueles ônibus que os outros passageiros se utilizam, até diretamente no avião, Sarza. E aí você embarca sem qualquer tipo de processo igual a qualquer cidadão. Para começar, é isso, é uma deferência, é uma forma VIP. Bem, mas por este raciocínio, Sarza, de risco, então os delegados de polícia, os investigadores, os policiais militares podem reivindicar a mesma coisa também, porque não é fácil. Alguém que capitaneia, por exemplo, ali no chão da fábrica, na rua, a investigação, ele é alvo de bandidos, do crime organizado também, e aí você vai criar um sistema paralelo. Eu considero isso uma anomalia, porque se começa com pouco e vai se alargando. Eu mesmo não sabia que já existiam serviços semelhantes para o Supremo Tribunal Federal e para os integrantes do STJ, Tribunal de Justiça. Eu não sabia. O Supremo gasta 385.500, foi o que ele gastou em 2019, por ano nesse tipo de serviço. O STJ gasta 278,8 mil também por ano. A Procuradoria gasta 207 mil se o serviço avulso fosse contratado.
Claro, ele vai agora dizer, não, mas a gente vai gastar menos usando essa sala. Não acho nada simpático ter essa diferença. Eu já estive numa situação, no aeroporto, na fila, como qualquer passageiro, e vi, por exemplo, um integrante do Senado passando, já vi deputado também, passando à frente. E já vi deputado e senador na fila também. Eu acho que é muito mais digno, muito mais correto. Agora, se você tem um subprocurador ou um procurador que está ameaçado de morte, ou que ele está muito exposto na mídia, e os subprocuradores não são tão expostos assim não, tá? Os procuradores sim. Aí, neste caso, reforça-se a segurança. Eu compreendo perfeitamente. Nesse caso, vai-se um segurança do próprio judiciário ou da Polícia Federal, o acompanha. No momento que ele entra para embarcar, ele passa a ter ali, ou o segurança o acompanha ou não, ou quando ele descer no destino, ele vai ter alguém para ficar ao lado dele. Isso eu defendo. É muito mais barato. Agora, criar uma sala VIP para subprocuradores, tem a dó, né? Envolve dinheiro público nisso tudo, não é, Sidney? Claro! Claro, e mais do que dinheiro público, você poderia perguntar assim, mas o Sidney, e o orçamento? Vai impactar no orçamento? Não, é o valor, desculpa, para nós é muito, né, 200 mil reais e tal, mas não é um valor assim para o orçamento da República, vai quebrar a República, não, quebrar o caixa, não é verdade, mas não é isso, é do ponto de vista ético, porque depois que você cria uma situação desta ordem, você vai como efeito dominó e começa a se ter um benefício, é que nem um cartão corporativo, daqui a pouco você não sabe mais quanto se gastou, quem usou, eu acho isso muito ruim, não vejo isso como positivo. Tem para mim que a Procuradoria deveria repensar isso. Olha, vai apanhar muito, hein? Vai apanhar muito. O assunto está só começando. Valeu, Sidney. Até amanhã. Um abraço, até amanhã.